Quero que vocês abram comigo o capítulo 16 de Atos, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. E o capítulo 16 de Atos é uma pequena história maravilhosa na vida de São Paulo. Ele e Timóteo estão viajando. Ele pegou Timóteo em outra cidade. E agora eles vêm para Filipos e são presos por pregar. Mas Filipos era muito interessante porque foi a primeira cidade europeia que Paulo foi. Ele sentiu que deveria ir para o sul, mas parece que Deus bloqueou o caminho. Então ele sentiu que deveria ir para o norte, para o Mar Negro. E o Espírito Santo disse: não vá lá. Ele só tinha um lugar para ir e esse era o oeste. E então ele veio para a Europa. Ele teve uma visão de um homem na Macedônia chamando-o, dizendo: venha e nos ajude. Então ele foi para a Europa com sua pequena equipe. Havia 4 deles nessa época. Havia Timóteo, havia Lucas e Silas. E eles estavam todos juntos pregando, proclamando o Evangelho de Cristo. E eles foram presos em Filipos. Eles já tinham vários convertidos. E o primeiro convertido em toda a Europa foi uma mulher chamada Lídia. Ela era uma mulher muito rica, uma vendedora de púrpura. E ela encontrou o Senhor. Ela abriu sua casa para eles ficarem lá. E quando eles foram presos, eles foram espancados com longas tiras de couro, com pelotas de aço na ponta, ou eles foram espancados com varas, diz, em um lugar. E eles estavam pretos e azuis e sangrando. E eles foram jogados na prisão interna, o que significava que seus pescoços estavam amarrados com um colar de ferro. Suas mãos foram colocadas em troncos, seus pés foram colocados em troncos, e lá estavam eles. Mas você sabe o que eles fizeram. Por volta da meia-noite, eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles começaram a testemunhar. Eles começaram a contar o que Cristo significava para eles. Os carcereiros estavam ouvindo e todas as pessoas na prisão estavam ouvindo. E eles continuaram pregando. Finalmente veio um terremoto e as paredes começaram a cair da prisão. E os troncos que os prendiam foram soltos. E o carcereiro, sabendo que seria responsabilizado e que teria que morrer, seria executado por permitir que essas pessoas escapassem. Ele puxou sua espada e ia cravá-la em seu coração quando Paulo disse: não faça mal a si mesmo, ainda estamos aqui. E o carcereiro, vendo Paulo e Silas ali de pé, prostrou-se diante deles em humildade, no pó da prisão, e fez esta pergunta. Ele disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Como posso ter a fé e o Espírito? Isso vocês têm. Você chegou a esse lugar terrível, fedorento e horrível, tendo sido espancado. E agora você começa a cantar e começa a contar o que Cristo poderia fazer por você. Como posso ser salvo? Como posso ter essa mesma paz, alegria e felicidade que vocês têm? E Paulo lhe deu uma resposta muito simples. Ele não entrou em nada profundo. Ele não entrou em uma discussão sobre filosofia, ou psicologia, ou condições mundiais. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Agora isso foi muito simples, não foi? E então estamos chorando. Ouvimos o clamor em todo o mundo. Salve-nos. Estamos chorando. Salve-nos da guerra. Lemos muito sobre o Armagedon. E muitas pessoas estão me perguntando hoje: o fim do mundo está próximo? Elas estão tão alarmadas com o que veem na televisão, com todo o crime que vemos e toda a fome que lemos sobre o Sudão e a Somália. Então as pessoas estão dizendo: salvem nossos lares. Líderes da igreja me contaram sobre a desintegração do lar aqui em Ohio. Em todo o país, 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você vier a Cristo esta noite, isso terá um impacto em sua família,
terá um impacto em seu casamento, em seus vizinhos, então Cristo nos salvará psicologicamente. As tensões em casa, problemas no trabalho, problemas de saúde para sobreviver. Queremos gritar para a vida, queremos escapar da vida. Alguns anos atrás, uma canção popular dizia: "Faça o mundo ir embora e tire-o dos meus ombros." Jó, que sofreu tanto na Bíblia, queria morrer. Milhares de pessoas estão sofrendo de algum tipo de doença mental. Somos chamados de geração atormentada. Milhões estão chorando. O que posso fazer para ser salvo das pressões da vida? As pressões são tão grandes. Temos ótima tecnologia para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. Escapismo é um mecanismo subconsciente para escapar da realidade. Jó disse: "Meus dias são gastos sem esperança." Isaías, o profeta, disse: "Até os jovens desmaiarão e se cansarão." Caim, que havia matado Abel, tinha uma culpa terrível em sua vida. E ele disse: "Meu fardo é maior do que posso suportar." Ele se tornou um vagabundo, um andarilho. O salmista disse: "E eu disse, ó, que eu tinha asas como uma pomba, pois então eu voaria para longe e estaria em repouso." Você disse isso? Eu gostaria de simplesmente voar para longe do meu problema, fugir dele e ter descanso. O salmista, ansiar por escapar, se tornou o clamor do mundo. Hoje, mas não parece haver nenhuma saída para você. Para essas pessoas, Jesus disse: "Eu sou a saída." Jesus disse: "Eu sou a porta por mim. Se alguém entrar, ele será salvo." Temos na mídia hoje o que chamamos de pensamento de grupo. Isso afetou todo o nosso modo de vida. Afeta a nossa marca de comida, os carros que dirigimos, até mesmo padrões de crença religiosa. A comunicação moderna estabelece a lei da moda, da maneira, da fala e, especialmente, do comportamento moral. Os alunos se sentem quase como estatísticas nas grandes universidades. E os relacionamentos pessoais entre professores e alunos, que costumavam prevalecer, desapareceram e se romperam. O aluno agora sente que é apenas uma estatística. E os alunos, mesmo no ensino médio e primário, agora estão levando computadores para a aula. Aos olhos de Deus, o homem é um indivíduo. E Deus olha para você como um indivíduo que Ele ama. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados. Ele vê o pardal cair. Ele te ama. Ele está interessado em você. E Ele quer que você fale com Ele e diga a Ele quais são seus problemas. E Ele vai te ajudar. Quando você vê uma peça na televisão ou um filme, quase todo mundo está dizendo: "O que devo fazer para ser salvo da minha situação particular?" Ou você lê um romance: "Como essa pessoa vai escapar?" Toda a humanidade está chorando. O que devemos fazer para sermos salvos? E era isso que o carcereiro estava perguntando a Paulo e Silas. O que devo fazer para ser salvo? Ele disse, e é o clamor do nosso mundo na última parte do século XX, e conforme começamos os próximos 2000 anos. E Paulo tinha uma resposta simples: creia, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Mas não queremos fazer isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas hoje diriam que este carcereiro não estava em estado emocional para tomar tal decisão. Acho que precisamos de mais emoção em nossa fé. Temos isso em jogos de bola, temos isso no teatro, temos isso em todos os lugares, exceto quando vamos à igreja. Ouvi falar de um batista do Texas novamente, e ele estava em uma dessas grandes catedrais na Europa. E ele não achava que ouviria nada que soasse como Batista do Texas para ele. E eles disseram o credo dos apóstolos. O ministro se levantou e leu o Salmo 23. E então, quando o ministro se levantou para dar uma breve homilia
ou um breve sermão, ele disse algumas coisas em que acreditava. E então ele disse amém em voz alta 2 ou 3 vezes. E todos pararam e olharam para ele. Acharam que ele estava louco e um usher veio até ele e disse: Senhor, você não pode fazer isso aqui. Ele disse: eu tenho religião. E o porteiro disse: mas você não conseguiu isso aqui. Agora o apóstolo Paulo tinha se convertido a Cristo de uma forma muito dramática. Ele se voltou contra os cristãos. Ele estava tentando matá-los, persegui-los. E ele estava a caminho de Damasco para capturar mais alguns e trazê-los. Ele ia colocá-los na prisão e, de repente, ele foi parado por uma luz brilhante e ele caiu. Ele ficou cego e ele disse: Senhor, o que você quer? Ele sabia que era Deus. E naquela estrada de Damasco, Paulo foi convertido. Seu nome era Saulo e foi mudado para Paulo. E ele se converteu e ele se tornou o maior cristão que já viveu. Agora esse foi um momento dramático. Havia emoção nisso. A Bíblia ensina que devemos temer a Deus. O Salmo 33:8 diz: tema ao Senhor toda a terra, que todos os habitantes do mundo fiquem em temor diante dele. Devemos temer o julgamento. O homem moderno não gosta de pensar em Deus em termos de ira, raiva e julgamento. Mas Deus é um Deus de julgamento. Ele é um Deus de amor. Ele ama você. Ele te ama tanto que morreu na cruz por você e derramou seu sangue por você. E se você se arrepender de seus pecados e recebê-lo em seu coração, você será salvo. Você irá para o céu quando morrer. Você pode ter essa certeza agora mesmo. E há milhares de pessoas aqui esta noite que foram batizadas ou você foi confirmada na igreja. E você é uma boa pessoa, mas lá no fundo, você não tem certeza de que realmente conhece Cristo. Você não tem certeza de que vai para o céu. E você quer ter certeza. Você gostaria de ter certeza. Você pode ter certeza antes de deixar este estádio esta noite, se você fizer seu compromisso com Cristo. E nós deveríamos temer o fato de que estamos indo para o julgamento. O homem moderno não gosta de pensar em Deus em termos de ira, raiva e julgamento. Ele tenta refazer Deus para se conformar com seu próprio pensamento positivo e se sentir confortável em seus pecados. Este Deus moderno tem os atributos de amor, misericórdia e perdão, mas sem julgamento. Não gostamos dessa palavra julgamento. Não gostamos dessa palavra inferno. Há quanto tempo você não ouve um sermão sobre o inferno? A Bíblia diz que ele designou um dia em que julgará o mundo com justiça por aquele homem que ele ordenou. Um aluno da escola de divindade se levantou em Harvard e me perguntou em uma discussão. Disse: você pode me dizer em linguagem simples e clara o que devo fazer para ser salvo? Ele me fez essa pergunta bem na frente do corpo docente e dos outros alunos. E eu respondi a ele. Eu respondi a ele como Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Depois que Pedro pregou seu grande sermão no Pentecostes, o povo se comoveu em seus corações e eles disseram a Pedro: o que devemos fazer? O que temos que fazer? O homem do século XX fez a mesma pergunta que o homem sempre fez. Eu me lembro quando eu estava na Coreia durante a guerra, havia um capelão que veio até mim e disse: você sabe, eu fui para o seminário. Eu tenho meus diplomas. Eu fui pastor de uma grande igreja. Fui chamado para ser professor em um seminário. E outro dia, fui chamado para ficar ao lado de um garoto moribundo em um hospital de campanha. E ele estava morrendo. E eu não sabia o que dizer a ele. Ele me perguntou. Ele disse: o que posso fazer para encontrar paz em meu coração? Eu sei que estou morrendo. E ele disse: eu não sabia o que dizer a ele. O que você diria a ele?
A resposta que Paulo deu a esse carcereiro há muito tempo é tão simples que milhões tropeçam nela. Você não precisa endireitar sua vida primeiro. Você não precisa ir para casa e fazer algo bom para encontrar Cristo. Você faz isso depois de ter vindo a Cristo. Não precisamos nos curar antes de ir ao médico. Dr. Henderson está sentado na plataforma. Ele vê pessoas doentes, ele não vê pessoas saudáveis. Jesus foi chamado de grande médico. Ele disse: não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu sou um pecador. Billy Graham é um pecador. Eu precisava me arrepender do meu pecado e receber Cristo pela fé. E todos nós somos pecadores. Você também é. O cego veio até Jesus assim como estava. O leproso veio exatamente como ele estava. Maria Madalena, com 7 demônios, veio exatamente como ela estava. Você pode vir a Cristo hoje à noite exatamente como você está. Você não precisa ir e limpar nada. Você não precisa ir trocar de roupa e vestir sua melhor roupa de domingo. Apenas venha como você é e diga: Senhor, eu sou apenas uma pessoa que precisa de Cristo. Preciso saber que conheço Cristo. O que preciso fazer para crer? Você precisa se tornar como uma criança. A Bíblia diz em todo o Novo Testamento que entramos no reino de Deus pela fé, sendo, portanto, justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Agora, graça significa algo que você não ganha, você não trabalha para isso. Você não pode trabalhar para chegar ao céu. Você não pode ficar bom o suficiente para chegar ao céu. A palavra crer implica compromisso, rendição. Não significa que você acredita em tudo ou em qualquer coisa. Você acredita na pessoa de Cristo. E essa palavra acreditar significa que você entrega sua vida a Ele. Você não está confiando em nada para seu futuro. O garotinho sobre o qual ouvi falar, ele disse: você sabe, esta vida é curta, mas pelo que ouvi, a eternidade é terrivelmente longa. E disse: é melhor gastarmos nosso tempo nos preparando para a eternidade. Então, quando você vem a comprometer sua vida com Cristo, você compromete sua mente, você compromete sua emoção, você compromete sua vontade, você compromete seu corpo. A pessoa inteira está envolvida neste ato de compromisso, e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Peço a vocês, esta noite, que o invoquem pela fé. Recebemos uma carta de uma mulher recentemente que disse que foi criada em um lar não cristão. E eu vou ler parte do que ela disse. Ela disse: embora eu soubesse que deve haver um Deus em algum lugar, eu nunca pensei nele e apenas continuei acreditando que eu levava uma vida de igreja muito feliz e boa. Meu sobrinho de 31 anos morreu em um acidente de carro. Eu queria saber por que ele morreu tão jovem. Para onde ele foi? Para onde eu irei quando morrer? Eu realmente preciso descobrir. Meu marido me comprou uma Bíblia, a primeira que eu realmente tive. Comecei a ler, buscando respostas para mim mesma e me buscando. E um dia notei no jornal sobre sua cruzada que iria passar na televisão. Eu assisti. E naquela noite, em frente à televisão, eu me comprometi com Cristo. Deus abriu meus olhos. Tudo mudou. E você? Há alguma dúvida em seu coração? Se você morresse neste momento, você iria para o céu? Alguns de vocês podem não voltar ao Cooper Stadium esta semana. Alguns de vocês estão planejando voltar, mas podem não conseguir, porque nunca sabemos o que a próxima hora vai trazer, o que o próximo dia vai trazer. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Venha enquanto pode. Você pode estar no coral. Você pode ser um oficial na igreja. Você pode ser um ministro em uma igreja. Na maioria das cruzadas que temos,
Temos até clérigos que vêm para fazer um compromisso. Eles querem ter certeza sobre seu relacionamento com Cristo. E você precisa de Cristo em seu coração.